É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético e nesse vídeo os lances polêmicos do jogo contra o Grêmio que teve muito prejuízo para o Atlético, principalmente no primeiro gol do Grêmio. Nós vamos conferir tudo isso com os nossos amigos da ESPN Brasil, então já se inscreve no canal e deixe seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Galão que sai aqui no nosso canal e bora conferir toda essa polêmica, né, que prejudicou demais o time do Galo. Bora lá. Chamar um outro convidado aqui para o nosso Sport Center. Quando ele aparece, Carlos Eugênio Simon. Se ele aparece como uma inteligência artificial flutuando no nosso LED aqui, é porque já tem assunto de arbitragem nessa primeira rodada. Tudo bem, Simon? Tudo bem, Mari. Um abraço para você, para os companheiros. Não, velho, aqui é de carne e osso. Deixa a inteligência artificial para outro lado. Começou o Brasileirão e com ele as polêmicas, Mari. Hoje apitou aqui na Arena do Grêmio o Rafael Claus, que é o principal árbitro do futebol brasileiro. E nós tivemos lances polêmicos. Eu estava escutando aí a análise técnica dos nossos companheiros, não é sempre brilhantes, mas a arbitragem interferiu no resultado do jogo. O resultado passou pela arbitragem do Rafael Claus. Vamos começar. Você fala isso exatamente pelo gol do Grêmio, então, o primeiro gol do Grêmio. A gente vai colocar aqui, o Atlético reclama de um pé alto, né? Olha, agora, isso. E depois a revisão para o posicionamento na hora do gol. Lembrando que o gol foi originalmente anulado pelo isso, Bandeira, né? De impedimento. Exatamente. Tá, mas só colocando as coisas, o impedimento não acontece. O que acontece é a falta. Isso é jogada perigosa. O lateral Lucas Esteves levanta a perna. Inclusive o jogador do Galo, ele até meio recua a cabeça, né? Porque é a jogada perigosa, sem contato físico. Não tocou as travas da chuteira no adversário. Quando toca, é tiro livre direto. Quando a jogada perigosa não toca no adversário, que foi o caso, é tiro livre indireto. O Claus está com a jogada limpa na frente dele. Tá? E por que, na linguagem da arbitragem, se chama de APP. Por que isso? Porque há imediatez no gol. Dali sai o gol. Então o VAR também, da Daiane Muniz, deveria ter sugerido revisão ao Claus para ver o lance no monitor, né? E na minha opinião, anular. É gol irregular porque teve uma infração no começo da jogada. Para vocês também, o Zé, vocês estão com o Simon nessa análise? Normalmente, antes de mais nada, né? Boa noite, Simon. Primeiro programa juntos, depois de Boa noite, muito amigo. tempo. Boa noite. Pensei que ele já fosse dar um cartão amarelo para mim, já expulsão. É hábito, abriu a boca e já hábito. É o hábito, né? Então, normalmente nós vemos o jogador abaixar, né? Para criar essa situação. Nesse lance aí, ele nem precisou abaixar, né? Ele foi reto, assim, ele foi com a coluna reta para disputar a bola, realmente. Então, é que o Claus ultimamente tem tido alguns critérios, assim, que são meio duvidosos, né? Que nem a expulsão do Yuri Alberto por simulação, depois, sabe, esse tipo de coisa. Você vai ver que durante o campeonato, uma faltinha dessa aí, ele vai dar de novo, ele vai marcar falta, ele vai fazer um monte de coisas. Eu continuo achando que o Claus é o melhor árbitro brasileiro, mas ele tem alternado muito os critérios e de jogo a jogo. E isso daí acaba confundindo os jogadores, né? Para você, Zupa? Não, acho que a falta deveria ter sido marcada, poderia e deveria ter sido marcada. O Claus estava num ângulo bom pro lance, né? Não é, estava encoberto, não era o melhor ângulo, ele estava no ângulo, uma diagonal boa para ver. E o VAR também estava lá para isso, né? Então, assim, é um lance que deveria ter sido marcada a falta e isso invalidaria o primeiro gol do Grêmio. Só perguntar para o Simon, não sei se o Simon viu, até a gente estava junto lá na redação assistindo o jogo, dois lances que para mim ele poderia ter utilizado o segundo cartão amarelo. Uma que foi uma entrada do Wagner Leonardo em cima do Hulk. A gente tem um lance. Né, que ele dá um carrinho por trás e aquilo ali é um lance para cartão amarelo. Não tem a falta, não tem a bola, né? Porque o Wagner fala assim, eu peguei a bola, mas um carrinho por trás, em cima do Hulk. E depois ele já tinha cartão amarelo, então teoricamente seria o segundo amarelo e a expulsão. Esse lance aí, né? Ó, esse lance aí, ó. Agora. Se ele deu a falta, ele tem que dar cartão amarelo, porque isso é um carrinho por trás. Eu não sei se o Simon pensa dessa forma, né? E tem um outro lance do Gemerson também, que o Gemerson
o Rony passa e o Gemerson vem e faz a falta. Ele perde o tempo e o Gemerson também já tinha um cartão amarelo, deveria ter tomado o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Por isso que eu falo que o Klaus tá ficando mais experiente, né, Simon? Tá querendo administrar muito o jogo e acaba perdendo um pouquinho as oportunidades, as decisões corretas, né? Sim, Zé, o nosso diretor aí, o nosso competente Sandrão, separou esse lance também, o gol, evidentemente que deveria ter sido anulado, estamos de acordo, e essa jogada do zagueiro, tá? O zagueiro é o Wagner Leonardo, ele já tinha cartão amarelo e dá um tranco por trás no Hulk, tá? Na frente do Klaus. Isso é jogada temerária, lance de cartão amarelo. Como seria o segundo, deveria ter sido expulso. Tá? O Klaus está muito próximo da jogada, olha só, está lá na lateral, bem tranquilo, muito simples de analisar esse lance. E depois outra coisa que aconteceu, a CBF largou uma nota, que nesse Brasileirão estamos na primeira rodada, só o capitão educadamente pode conversar com o árbitro, ele foi cercado, teve um jogador que chegou quase que peitando ele aí, olha a rodinha de jogadores. Só aí nós vimos no Brasileirão do ano passado. Então, o que esperar esse ano quando o principal árbitro, na nossa opinião, pelo menos na minha, na tua aí, do campeonato, que é o Klaus, acontece isso. Né? Então, ou seja, essa orientação de só o capitão chegar, se tiver que conversar com o árbitro, um outro lance e tal, educadamente, isso aí nós vimos, foi largado pela CBF, e já no primeiro jogo o Klaus já é cercado, mas era lance de cartão amarelo, portanto seria o segundo cartão amarelo e o zagueiro do Grêmio deveria ter sido expulso. Foi educado ali, não, Silas? O Alan Franco ali, né? Mas eu acho também que a linguagem corporal ali tem que falar alguma coisa pro árbitro, porque é uma coisa, é um instinto. Muito claro também. Todo mundo veio em cima dele, ou seja, é uma coisa que é na hora ali, não tem como. Agora, eu, por exemplo, eu tenho criticado muito o Klaus, defendi ele na semifinal do campeonato, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que ele apitou muito bem. Trabalhou muito bem. Deixou, assim, o caminho aplainadinho pro Candançan, para apitar a final lá na Neoquímica, que é muito difícil. Agora, no lance da falta ali que ele não cobrou, o jogador também não ajuda. Então eu queria da comissão de arbitragem uma posição melhor por conta dessas simulações. É tanta simulação... Do Natanael, né? O lance anterior gol, né? que ocasiona o gol Porque do Grêmio. Porque o Natanael, ele cai e a jogada segue, ele já levanta. Então tem acontecendo muito disso. A outra coisa é o goleiro ficar com o Romero no Palmeiras Boca Juniors. 14 segundos com a bola na mão, num lance a bola na mão do goleiro. E nunca vi ninguém fazer nada até hoje, em nenhum lugar. Hoje, no início do jogo, na arbitragem passa a nova regra, né? A indicação da CBF, que é... Se o cara tem que ficar 8 segundos ali com a bola, né, Simon? E aí ele vai dar uma contagem, se o goleiro não solta, é escanteio, né? Isso aí foi alterado. Então são essas decisões. A questão do capitão, só ele pode representar a equipe, o técnico, conversar educadamente com o árbitro. A medida das 16 bolas, beleza. E o lance que antigamente era 6 segundos, quando o goleiro tiver de posse da bola, contava 6 segundos, mais que isso daria tiro livre indireto. Como essa acabou não vingando, porque o Silas citou um exemplo, teve outros tantos exemplos de 15, 20 segundos, enfim, o goleiro em posse da bola. Então foi alterado isso na reunião de 1º de março da International Board na Irlanda, para 8 segundos. Como isso vai funcionar? O árbitro mentalmente vai contar 3 e depois começa uma contagem regressiva. Levanta a mão e começa. 5, 4, 3, 2, 1. E aí sim pune a equipe, né? No caso o goleiro e a equipe, com escanteio para o adversário. Né? Podia isso aí, marcar então nós pênalti, temos que acompanhar se realmente essa regra vai vingar ou não, né, Silas? Oi? O Silas estava brincando com você aqui, o Simon, porque a verdade é que também esse ponto ali da reação do Natanael, ela chama atenção, né? Porque hoje talvez é mais negócio para o jogador ter o contato, rolar ali na grama, esquecer o lance para forçar o árbitro a checar o vídeo, né, Zupac? E quando acontece o contrário, né, quando o jogador faz o correto, né, de voltar e tal. De voltar, caiu, o juiz não marcou a falta, levanta, tenta jogar para o time não ficar com um homem a menos na marcação, ele acaba sendo
penalizado por isso, né? E uma falta deixa de ser marcada. Sabe qual que eu lembrei? Eu lembrei do lance até do Dudu com o Lianco, que tem o pisão na mão, e que ficou, se devia ter revisado ou não, mas é isso, pisa, o Dudu levanta, briga e segue, parece que também isso, a arbitragem nem lembra de checar isso. Isso é a contramão da história, Isso. né? Eu acho que vai muito do... Aquilo ali foi um lance... Quantos minutos tinha de jogo? O do gol, o primeiro gol? O primeiro gol. Tinha o quê? Tinha Mais de minutos? 20. É, mais de 20. Não. No segundo tempo, se tivesse um lance... 33. 33. Se no segundo tempo tivesse um lance como esse, ele ia dar falta. Eu acho que o Klaus, eu volto a falar, para mim, o Klaus é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Mas o Klaus, ele está pecando muito nos critérios, porque em determinados jogos o critério vale, no outro jogo o critério que ele marcou no primeiro jogo já não vale mais. Dentro do jogo, eu não sei, o Simon pode, uma curiosidade que eu tenho, né? É aquela administração de cartões. No primeiro tempo eu deixo o couro comer, porrada, aí no segundo tempo eu começo a dar cartão. Ou seja, a mensagem que você passa no primeiro tempo, pode ir, fica tranquilo, então, vou deixar o jogo correr, e aí chega no segundo tempo, uma primeira entrada, você já dá o cartão amarelo, ou seja, o jogador não sabe como se comportar. Aconteceu no jogo Palmeiras e São Paulo, o Flávio, que ele dá o pênalti acho que foi do Arboleda no Vitor Roque, Sim. Mas o primeiro tempo ele deixou o couro então, comer assim, e não fez nada. Eu não sei como é que funciona isso. E o Klaus, para mim, ele corria mais. O Klaus corria mais no campo. Agora o Klaus está experiente, então ele só fica no meio do campo ali e fica delegando marcações para os bandeiras, para os assistentes. O Klaus acompanhava mais o campo. É lógico que tem a experiência, você tem os atalhos. Você sabe o jeito de correr. O Simon está aqui, ele pode dizer que apitou muito e apitou muito bem também. Você vai, em determinados momentos, você vai administrando isso. Mas essa administração, se você também não tomar cuidado, pode te prejudicar. Você vai ficar longe dos lances. Você já tem tanta autoconfiança, não, tá tranquilo, tá, isso aí não foi falta, para mim não foi falta. E aí quando você cai, né, chega no vestiário, pega o telefone, amor, o que você acha do jogo de hoje? Ah, amorzinho, sabe aquilo lá foi falta. Aí você errou, amor, mas tudo bem e tal. Então assim, eu acho que o Klaus não tem necessidade disso, o Klaus é um bom árbitro. O Klaus tem a capacidade de apitar todos os jogos com os mesmos critérios, com a mesma intensidade, com a mesma clareza de tomadas de decisões, entendeu? E isso não vem acontecendo. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque como o Simon falou no começo da transmissão, se o nosso árbitro principal faz esse tipo de situação, cria esse tipo de lance, ele passa a ser referência. E a referência muitas vezes não é boa. Simon, vou te liberar então. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Atlético acabou sendo prejudicado pela arbitragem no primeiro gol. Eu também, né, já tinha a opinião que realmente foi falta, por mais que não pegou, né? Uma jogada muito perigosa. Eles queriam que o jogador do Atlético colocasse a cabeça na chuteira do jogador do Grêmio para realmente ter o contato físico. Não tem nem lógica, né? O pé alto foi realmente muito perigoso e isso deveria ter dado jogada perigosa, né? Era para ter sido falta para o time do Galo. Mas infelizmente o juiz não achou dessa forma e prejudicou demais o time do Atlético, que teve que correr atrás, né, do placar. O Atlético estava muito bem antes desse primeiro gol do Grêmio, estava pressionando, criando muitas oportunidades. Nós sabemos, né, depois que o time leva um gol, o time tem que tentar ir para cima, e não é à toa que o Atlético acabou levando o segundo gol, exatamente porque tem que mudar totalmente a estratégia para tentar fazer uma virada ali no jogo. Então, com certeza, esse primeiro gol prejudicou demais o time do Galo e infelizmente começou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro já sendo prejudicado pela arbitragem, pelo VAR, que simplesmente tem hora que o VAR parece que não chama de jeito nenhum, né? Se o juiz decidiu, o VAR não entra, questão de falta, é o que tá dando para perceber cada dia mais. Mas vamos ver nos próximos jogos se o Atlético vai conseguir melhorar, né? Melhorar nos próximos jogos para conseguir somar pontos e também, né, para não errar tanto gol, que errou muito gol nessa partida, e também se a arbitragem vai melhorar de não errar, né, lances desse que realmente pode custar a vitória do time do Galo. O que você achou desses lances polêmicos? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, é isso. Até o próximo vídeo, valeu, fui!